Será que os youtubers não pagam impostos? Os youtubers não contribuem em nada? Os youtubers estão só aqui a mamar dinheiro? Como conseguem perceber pelo título, vamos abordar sobre o tema deste preconceito, digamos assim, que existe na sociedade. Certamente já ouviram alguém dizer: youtubers não pagam impostos, YouTube não é emprego nenhum, os youtubers nem fazem descontos. Eu pessoalmente já vi isto acontecer em lives, em comentários, já tive situações em que me perguntaram: consideras o YouTube um emprego? E a pessoa disse-me que não, porque não faziam descontos. Temos até inúmeros youtubers como Tiagovski, por exemplo, o Ant, o Indo, estou sim aqui a dizer de cabeça, que eu lembro-me já foram criticados, já foram vítimas, tanto por jornais como nos comentários, por seguidores e afins a dizer que eles não fazem descontos, que não pagam impostos, portanto aquilo não é uma profissão. Eu venho aqui desmistificar-vos um pouco isto e explicar como é que funciona em termos legais. Os youtubers sim, e os streamers também, porque streamers têm cada vez feito mais rendimentos, pagam imposto. Mas eu conheço um primo meu que é youtuber e streamer, recebe dinheiro e não faz descontos nenhuns. Ótimo, podes ter esse teu primo que está nessa situação. Mas dentro dessa mesma situação também deves conhecer um familiar ou amigo teu que já trabalhou em alguma empresa, num café, num restaurante e estava a receber por fora e não pagava impostos sobre esses rendimentos. Ou até mesmo alguém que recebe o salário mínimo pela folha e depois mais por baixo da mesa. Por vocês conhecerem um ou saberem um exemplo não significa que é a globalidade dos casos. Porque efetivamente os youtubers, pelo menos grande parte deles que oferem rendimentos disto, são objetos de tributação e muito honestamente muitos deles, pessoas que streamam na Twitch, pessoas que estão a começar a fazer vídeos para o YouTube e começam a fazer algum rendimento, ou em geral dinheiro que ganham através da internet, até por vezes não sabem que estão a exercer esse tipo de atividade de forma ilegal, porque de acordo com a lei, todos os rendimentos que nós fazemos devem ser tributados, de acordo com as finanças, salvo algumas exceções. Bem, se esse dinheiro que nós pagamos em impostos é bem distribuído, um pouco questionável. Nem quero falar muito sobre isso aqui, senão vemos já aqui a lágrima no canto do olho. Eu acho que o grande problema é que nós não somos instruídos na escola ou em alguma parte do nosso percurso académico sobre a matéria em causa. Normalmente todos nós temos um professor, mesmo nem estudem, para depois arranjarem um bom trabalhinho para vos pagar ao final do mês numa boa empresa. Nunca temos incentivos. Olha, estuda, aprende sobre isto para tu criares a tua própria empresa, o teu negócio e seres bem sucedido. Falo por mim, nunca tive alguém que me desse essas palavras. E para quem pensa que um youtuber ou um Twitch streamer não desconta, nem faz possivelmente ideia que este próprio youtuber ou streamer contribui mais fiscalmente para a sociedade que muitas das próprias pessoas que o estão a criticar. Bem, primeiro, como é que se começa a profissionalizar a situação? Tudo bem que vocês podem receber dinheiro e não o declarar, não estou a dizer que o devem fazer, mas há quem o faça sim, só que depois quando vocês começam a ter alguma notoriedade, acaba por ser inevitável vocês terem que estar legais e com as situações regularizadas, porque para receber patrocínios de marcas legais e fidedignas, normalmente existe um vínculo contratual e é necessário que tu passes fatura a essa marca. E como é que vocês começam a ter a possibilidade de emitir faturas? Vocês têm algumas possibilidades. A número 1 é se vocês não fizerem assim tantos rendimentos do YouTube e for uma coisa que fazem talvez uma vez por ano, podem passar um ato isolado, que é basicamente uma fatura que cada pessoa que não tem atividade aberta pode passar para declarar serviços. Ou seja, não tens empresa aberta, não és tecnicamente youtuber, nem costumas fazer muito dinheiro, mas calhou que uma vez fizeste muito dinheiro ou calhou que uma vez tiveste uma empresa interessada em ti e isso até nem te costuma ocorrer. Tu não tens necessidade de abrir empresa só para passar aquela fatura e depois nunca mais fazer nada. Portanto, as finanças dão-te a opção de passares um ato isolado no final do ano. Depois, a segunda, que é das partes mais comuns, que é abrir atividade nas finanças, e és considerado um trabalhador independente. Isto é semelhante a seres designer por freelance, a fazeres vídeos por freelance e afins. Depois existem alguns regimes aqui, mas não vamos estar a falar sobre isso. E depois podes ter também uma empresa, onde podes declarar esses rendimentos. A tua empresa pode ser de produção de vídeos e tu és youtuber, ok? Se é necessário isto e se podes fazer rendimentos sem estar legal com algumas empresas um pouco duvidosas, sim, podes. Se é totalmente aconselhável, não. Acredito para aqueles youtubers gigantes que são quase como titãs da plataforma, compenses ter uma empresa ou estarem em regime de contabilidade organizada. Depende de caso para caso, ok? Mas grande caso dos youtubers e streamers que não têm aqueles rendimentos milionários e grandes propostas acabam por abrir atividade em nome individual. Eu vou falar um pouco de como isto funciona e de quanto é que se tem que pagar com exemplos para vocês estarem enquadrados. Ok, a primeira coisa que vocês fazem quando abrem atividade é pensar no seguinte: vou fazer mais de 12.500 euros este ano ou não? És obrigado a responder a isso nas finanças e porquê? Porque se tu ultrapassares os 12.500 euros faturados por ano, tu ficas obrigado a estar no regime de IVA. Se também tiveres mais 12.500, ficas obrigado a fazer a retenção de IRS.
A partir do segundo ano que estás a trabalhar, ficas também obrigado a fazer descontos para a segurança social. Então, para quem diz que os youtubers não descontam nem pagam impostos, vamos fazer aqui um exemplo prático e real para vocês verem mais ou menos quanto é que é a carga fiscal. Vamos supor aqui um exemplo muito louco. Imaginem que a Colgate olha para os meus dentes e diz: precisas de os lavar, bro, toma aí uma pasta de dentes. E eu digo: ok, bro, eu para divulgar a vossa pasta de dentes quero 1000 euros. Atenção, estou assim a pegar neste valor redondo para facilitar os cálculos. Se eu recebesse isso por cada propaganda que faço em vídeo, neste momento estava num iate, não estava aqui no meu quarto a usar um fundo da televisão cinematográfico. Temos então aqui uma pequena folha de Excel e, como nós dissemos, vamos partir do pressuposto que nós pedimos à marca 1000 euros para começar a fazer aquela campanha de publicidade. Portanto, nós recebemos 1000. Sobre esses 1000, nós temos a taxa de IVA de 23%, o que totaliza 230 euros. Há que realçar aqui uma situação no IVA. Tu pedes 1000 euros à marca, mas a marca vai-te dar 1230, ok? E esses 230 euros de IVA tu tens que entregar depois ao Estado. Resumidamente, tu pedes 1000, mas na fatura vai estar 1230. Tecnicamente a marca está a dar 230 euros a mais, que é do IVA, que depois vai dar ao Estado. Esse dinheiro não é teu. Depois vamos ter o IRS, a retenção de 25%, e sobre aqueles 1000 vão ser 250 euros. Portanto, tu no fundo vais receber 980. Mas, tendo em conta que 230 euros de IVA tu vais entregar ao Estado, tu na verdade vais ter para ti 750 euros. Depois desse dinheiro que tu tens, ainda existe a segurança social. Ok, a segurança social para regime de trabalhador independente parte do pressuposto que 70% dos teus rendimentos auferidos é que são efetivamente ganhos e os restantes 30% são despesas. Portanto, tu sobre os 1000 euros vais fazer 70%, que são 700 euros, e resumidamente tu vais ter que pagar 149,8 de segurança social. Ou seja, tu pediste 1000, recebeste 1230 e no fim, depois de pagares ao Estado a retenção, IVA, segurança social, daqueles 1000 euros tu ficas com 600 euros. Tudo bem que a retenção depois pode vir a ser devolvida no IRS do final do ano. Uma pequena simulação que fizemos aqui, vocês pediram 1000 euros à marca e vocês no fim receberam 600. Quando a marca pagou 1230. Portanto, para quem diz que os youtubers não fazem descontos, isto é mais ou menos a carga de pagar à segurança social e de IRS, mas é para ter uma ideia geral, porque há outras variáveis que depois podem influenciar e cada caso é um caso. Mas pronto, no fundo esta é a triste realidade. Resumidamente é trabalhar 12 meses para os primeiros 4 ou 5 serem para pagar ao Estado. Youtubers como o Ant, o Window e afins, também a Ana, têm empresas abertas. O Tiagovski próprio já falou disso abertamente, de quanto é que pagava de segurança social e IVA. Alguns deles têm empresas abertas porque há situações em compensa, outras que não, mas pronto, isso são outros 30 que era preciso um vídeo todo para falar sobre isso. Espero que vocês tenham ficado mais ou menos esclarecidos e que isto nem todos são bandidos. E por exemplo, nós também temos o vídeo de Tiagovski, que já falou disso abertamente. Eu vou passar aqui um clipe. Social, em média, e mais IVA, em média, eu todos os meses, meus amigos, isto até me custa dizer, mas todos os meses eu gasto à volta de 3.000 a 4.000 euros. 2.410, como vocês viram, para as coisinhas, e depois, dependendo de como venha a segurança social ou o IVA trimestral, pimba, Tiago paga ao Estado. Tem que ser, meus amigos, tem que ser. Para não falar quando chega o IRS também tenho que pagar, mas isso é só dar na ano, nem sequer vou contar com. Ele diz também que paga o IVA e que conta como uma despesa mensal, mas para clarificar, o IVA não é tido como uma despesa. Se vocês analisarem a demonstração de resultados, o IVA nunca vai estar lá. Até porque o IVA é uma coisa que tu recebes momentaneamente para depois entregar ao Estado. E há pessoas que recebem o valor total, pensam, olha, o IVA é meu, por algum motivo, e às vezes ficam sem dinheiro para pagar a guia e depois começam a pagar multas das finanças, aquilo começa a acumular e depois dá asneira, não é? Porque é como eu disse, se vocês fizerem um serviço 1 euro, vocês recebem 1,23€. 1 euro é para vocês, 23 cêntimos é de lado porque aquilo é para entregar ao Estado. Porque o que vocês pediram foi 1 euro. 23 cêntimos estão a ser pagos a mais pela outra pessoa. Aquele dinheiro é para vocês terem de lado para pagar ao Estado. Não é vosso, não é uma despesa, até porque não foi dinheiro que vocês pediram inicialmente. Foi dinheiro que o Estado quis receber daquilo. Portanto, manos bros, espero que vocês tenham ficado esclarecidos. Nem todos os youtubers são bandidos e não pagam impostos. E aqui tiveram uma pequena simulação de quanto é que é a carga fiscal e de segurança social e afins para pagar assim em geral. Se gostarem mais desse tipo de vídeo e mais coisas que irão vir para o canal, subscrevam-se, vamos ter aqui mais temas interessantes também. Eu fui o Sparking. Tchau aí, chavalos. E também para vocês, chavalas, porque eu não sou machista.